Eu e o Alan nos conhecemos em um curso técnico. Na ETEC, o que aconteceu? Eu ia embora de a pé e vinha de a pé pro curso. Então um dia eu tava saindo, tava indo com os meninos embora, tava eu e mais um. E aí a gente quase foi assaltado, cada um correu para um lado, tal, os caras não conseguiu pegar a gente. Eu ia embora com os amigos dele, eu ia embora com as minhas amigas, porém assim, como era noite, ele quase foi assaltado e com isso, esse assalto meio que aproximou a gente mais ainda, porque a gente começou a ir embora juntos. Aí quando eu voltei para encontrar com ele, eu vi que as meninas iam embora tudo junto também, até o ponto aqui do Davó. E como eu vinha de a pé, eu falei, vou começar a andar com elas, que pelo menos a metade do caminho eu fico mais de boa. E aí beleza, aí eu comecei a conversar com todas as meninas tal, e conheci a Mônica. E basicamente a gente não tinha muita convivência, eu tinha minha turma na sala e ele tinha a turma dele. Porém, assim, durante o curso, né, a gente foi se conhecendo, a gente começou a namorar também durante o curso, mas no começo era tudo assim muito diferente, porque a gente não se conhecia, por mais que a gente morasse tão perto, né, no mesmo bairro, quase perto na mesma rua, mas a gente não se conhecia. E aí, como a gente acabou descobrindo que a gente morava próximo num dia de paralisação dos ônibus, a gente foi todo mundo embora junto, viu que morava todo no mesmo bairro e a gente morava próximo, a gente começou a ir embora de vez em quando junto e a gente ficava conversando. E tipo assim, depois que eu perdi meu pai eu era meio fechado, eu não conversava muito com as pessoas, eu não tinha o costume de me abrir. E com ela foi diferente, tipo, eu sentia confiança nela e a gente conversava bem, a gente fluía, as ideias batiam e era bom conversar com ela. E a gente ia com a nossa turma, mas chegava um determinado momento que todo mundo assim, ia para suas casas e só ficava eu e o Alan. E com isso a gente começou a se conhecer mais, se aproximar mais. E ele que começou a dar iniciativa, né? No começo ele ficava dando umas indiretas. Porém, assim, eu era muito... Como que eu posso dizer? Não ligava muito para essas coisas. Eu pensava que ele estava brincando também, que não queria nada. Então eu ouvia essas indiretas e ficava deixando de lado, assim, não dava muita atenção para essas indiretas. Porém, ele continuava persistindo e eu comecei a achar estranho, assim. Aí, tipo, eu ficava dando umas indiretas e tal, mas ela nunca me deu muita atenção. E aí, tipo, num dia, num feriado, era Páscoa, a gente tava voltando numa sexta, era na quinta-feira, e eu pedi um beijo pra ela e tal. A gente se beijou e o final de semana inteiro eu fiquei pensando, mano, será que vai continuar a mesma coisa, a amizade e tal? Será que vai, tipo, dar ruim? E ela me mandou uma mensagem, tal, falando que também tava pensando em mim e tal. Eu falei, mano, tipo, vamos investir, mas, tipo, vamos ficar só entre a gente pra não dar... As pessoas não ficarem, tipo, palpitando, ficar se intrometendo, porque além do namoro a gente tinha amizade. E aí a gente ficou, tipo, junto por uns 3 meses e tal, a gente, tipo, meio que começou a fazer os bagulhos junto na sala, mas continuava cada um com o seu grupo, separado, a gente não ficava muito junto. E aí um dia a gente tava indo embora, tava voltando, na metade do caminho a gente tava voltando de mão dada e 2 amigos nossos passou de carro e viu. E aí no outro dia eles chegaram, perguntaram e tal, aí, tipo, eles foram as 2 primeiras pessoas que souberam. E aí, tipo, o pessoal mais próximo, conforme o TCC, começou a descobrir e tal, e daqui a pouco todo mundo sabia. Mas aí a gente já tava, tipo, faltava meio semestre para acabar o curso. Até que um dia, tipo, a gente, numa véspera da Páscoa, assim, de um feriado, a gente tava conversando, a gente parou perto de uma esquina onde eu ia pra minha casa, ele ia pra casa dele, e a gente ficava conversando ali. E ele pegou e falou assim que queria me beijar, né? E eu peguei e falei assim, por que não, né? Então, pronto, aí foi aí que a gente começou a ficar. Porém, a gente resolveu fazer... Não tem assim, um envolvimento muito sério, assim, porque a gente era da mesma sala e sempre tem aquela coisa assim, o casalzinho da sala. E a gente não queria isso. Então, a gente ficou só pra gente mesmo, era uma amizade colorida. E aí beleza, tipo, acho que nosso relacionamento fluiu muito bem, tipo, no começo era uma amizade, então, tipo, como a gente foi muito amigo, ainda as coisas aconteceram naturalmente, tipo, a gente já ficava e ela já conhecia minha mãe, eu já conhecia os pais dela,
E um dia a gente tava lá na minha casa, assistindo acho que o jogo do Brasil, que tomou um sacode pra Alemanha. E, tipo, eu perguntei pra ela, eu falei, mano, tipo, o que a gente é agora? A gente ainda é amigo e tal? Ela falou, não sei. E aí eu perguntei, você quer namorar comigo? E aí a gente começou a namorar e tal. E aí a gente passou acho que uns 3 meses, ele me pediu em namoro e a gente começou a namorar, isso sem ninguém saber da sala. Porém o pessoal começou a desconfiar, né, porque a gente ia embora juntos e às vezes a gente ia embora de mão dadas, a gente ficava, aí tinha os pessoal que via, então o pessoal começou, ah, Mônica, você e o Alan, vocês estão ficando? Aí, então, tipo assim, algumas pessoas começaram a ficar sabendo, assim, do nosso relacionamento. E no final, assim, toda a sala ficou sabendo, não deu pra esconder por muito tempo isso. Mas foi muito natural, assim, a evolução do nosso relacionamento. Então, o primeiro beijo foi na véspera do feriado da Páscoa. A gente tava indo embora e aí a gente ficava, tipo, chegava perto da onde eu morava, da esquina onde eu morava, tipo, eu ia pro meu caminho e ela continuava pra casa dela. E aí a gente tava conversando e tal, e eu pedi um beijo, e aí a gente se beijou. E a gente começou a namorar, ele foi na minha casa, conheceu os meus pais, eu fui conhecer a mãe dele, e, tipo, na verdade, essa parte é engraçada até que a mãe dele, tipo, ele me apresentou pra mãe dele sem a gente estar namorando, porque tinha um pessoal que via eu e o Alan junto, que conhecia a mãe dele, aí a mãe dele começou a chegar nele e falou assim, ah, mas quem é essa menina que você tá conversando? E ele tinha um medinho assim, né? Peguei e falei assim, ah, vou apresentar, mas a gente não tava namorando. E a mesma coisa também aconteceu comigo. Eu apresentei os meus pais, apresentei ele como meu namorado, né? Porque eu não ia falar pros meus pais que a gente tava ficando. Apresentei ele como meu namorado, mas a gente não era namorados. Era só por causa porque o pessoal já tava desconfiando, né? Então tinha que apresentar alguma coisa. I found a love for me. O nosso primeiro beijo foi na véspera do feriado da Páscoa, né? Que nesse feriado eu viajei, eu fui pra praia e eu fiquei o final de semana inteiro assim pensando, eu falei, nossa, que legal. Pensando nele, eu peguei e mandei uma mensagem. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Mas naquela época, parece que foi muitos anos isso. O nosso relacionamento depois disso foi normal, tipo, a gente começou a namorar, namoramos por 3 anos. Aí a gente decidiu casar, dar um passo assim no nosso relacionamento, a gente ficou noivos, ficamos noivos 3 anos no caso, tudo por causa de uma aliança, que ele não queria comprar uma aliança de namoro nova, né, porque eu perdi a primeira que eu tinha, aí ele disse, não, vou comprar logo uma aliança de noivado, que eu já economizo. E tipo, quando a gente estudou uma época na mesma faculdade, e aí a gente namorava ainda e tal, e a gente já conversava depois de 1 ano de namoro sobre o futuro, tipo, noivar, casar e tudo mais. E aí a gente tava indo embora um dia e eu tinha comprado as alianças de namoro surpresa e tal, fiz a surpresa das alianças, só que como eu não sabia muito bem o número do dedo dela, ficou um pouco largo. Eu perdi a minha aliança na enchente, né? Ela tava um pouco grande, né? Quando ela comprou uma aliança um pouco grande pra mim, tava um pouco folgada. E aí a gente voltando, tava chovendo muito forte, ela perdeu a aliança. Tava chovendo muito mesmo. E aí quando a gente foi entrar dentro do ônibus, eu percebi que eu tinha perdido ela na enchente, na enxurrada que tava passando na calçada. E aí ela ficou muito triste, tal, chorando. E aí ela pedindo desculpa, tal, que tinha perdido, e aí... Aí eu chorei muito, né, porque era minha primeira aliança, ela tinha todo aquele valor sentimental assim. E... a gente ia comprar outra aliança. Ela falou, vamos comprar outra aliança, eu te ajudo, tal. Eu falei, não. Aí a gente pensou, vamos comprar uma aliança nova de namoro ou a gente compra logo uma de noivado já, porque a gente já estava pensando assim em casar, tudo mais. Se for pra gente trocar de aliança, então vamos trocar pra aliança de noivado. E tipo, não tinha planos pra nada, a gente não tinha data assim de casamento, não tinha nada, a gente só ficou noivo e já era, a gente ia decidir isso depois. Foi tudo assim. E aí meio que o meu pedido de noivado pra ela foi tipo isso, a gente noivou combinado já, tipo, ela já sabia, então a partir daí a gente foi ver todas as paradas. Tipo, a gente foi comprar aliança juntos, então não teve aquele super perdido assim. A gente comprou, chegou, ficou pronto, a gente foi buscar, eu e ele juntos. Não, tipo, no começo quando eu contei pra minha mãe falou, não, faz a surpresa, tal, ela vai gostar, só que tipo, ninguém sabia que a gente já tava combinando de
ir junto para comprar, porque a gente queria que ficasse certo dessa vez para não correr o risco de perder. Então a gente foi, escolheu junto, comprou, tal, depois foi buscar. E aí, tipo, não teve meio que surpresa. Aí a gente falou assim, não, vamos para algum lugar. Então a gente adorava ir no BK, né? Dois gordos, a gente adorava ir. A gente saiu para comer, que nem a gente sempre fazia, assistiu um filme, pegou a aliança, comeu e foi isso, basicamente. A gente ficou noivo assim, no BK, nada romântico, mas tudo bem, mas foi especial pra mim. E o Alan, ele tipo, apareceu num momento da minha vida assim, que eu tava, tipo, meio que eu já tinha sofrido, assim, umas desilusões amorosas, assim, antes de conhecer ele. E, sei lá, eu tava nem aí mais pra relacionamento, meio que eu tava desiludida pra essas coisas. Até que o nosso começo, assim, de namoro foi um pouco complicado, assim, porque eu não confiava nele, tipo, eu não confiava em homem nenhum, eu tava muito assim, tipo, nossa, nenhum homem presta. Aí ele pegou e trouxe toda essa segurança pra mim, esse conforto que nem hoje em dia eu confio plenamente nele, claro, né, que... Mas eu confio, assim, muito nele, nosso relacionamento é muito aberto, a gente conversa sobre tudo mesmo. E a gente não tem aquelas paranoias que a gente sempre tem, assim, de início, assim, de relacionamento. Ah, nossa, ele tá olhando pra aquela menina. Não, a gente é tipo amigos mesmo, assim, além de por exemplo, dele ser o meu marido agora, atualmente, a gente também é muito amigos um do outro. A gente gosta de brincar, tirar sarro um do outro. Todo esse companheirismo, assim, que a gente tem, assim, eu prezo muito nisso no nosso relacionamento, esse companheirismo. Tipo, a Mônica, pra mim, ela me ajudou bastante, tipo, não só na questão emocional, como pessoa. Antes dela eu era, tipo, uma pessoa meio cabeça fechada, meio, tipo, preconceituoso e tudo mais, e, tipo, conversando com ela, a partir do ponto de vista dela, eu fui meio que me abrindo, porque eu fiquei muito fechado emocionalmente, então, tipo, eu era muito eu comigo mesmo pra não poder, tipo, sofrer essas paradas. E aí, como a gente começou a ser amigo, eu comecei a contar as paradas pra ela, ela começou a me ajudar. Então, tipo, pra mim ela é muito importante, não no sentido, tipo, como esposa, porque antes de ser minha esposa, ela é minha melhor amiga, tipo... Tudo que eu já... sei lá, eu já falei tudo pra ele, assim, que... eu quero passar minha vida do lado dele, que eu amo muito ele, que ele me diverte muito e, sei lá, ele é meu tudo. Eu falaria que eu amo muito ela pra ela perdoar, que eu fico fazendo piada nos momentos mais sérios possível, mas é porque, tipo, é o jeito que eu tenho de conseguir lidar com as coisas. Mas, tipo, ela sabe que pra mim ela é muito importante hoje, é uma das pessoas mais importantes pra mim na minha vida.